Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de setembro de 2022. É o dia 13 de Elul, do ano 5782. Estamos aí em à tarde com a Torá. Hoje, o sexto dia da semana, portanto, nós estamos no sexto dia para o Shabat. É a chamada sexta-feira. Ao pôr do sol, nós estaremos aí adentrando no sagrado dia do Shabat. E, por ser o sexto dia da semana, quando nós estamos no sexto dia da nossa leitura diária, da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Kitetse, que significa quando saíres. E nós estamos aí, então, na nossa sexta leitura, no capítulo 24 de Devarim, Deuteronômio, né? A tradução correta de Devarim é palavras, né? E hoje nós temos aí exatamente o tema, né? O poder da palavra, né? E temos aí o poder do retorno. Então hoje nós vamos falar sobre esses dois tópicos, né? O poder do retorno está conectado exatamente com o nosso mês de Elul, que é o mês para a nossa introspecção, e aí nós precisamos estar analisando realmente a nossa vida durante o ano que está se findando, para sermos melhor no próximo ano. E o poder da palavra que nós temos aí hoje, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel vai nos falar de forma mais intimamente, mais profunda, mais elevada, mais sublime, mais espiritual, né? Trazendo para nós exatamente sobre a questão do poder da palavra. Nós não podemos esquecer que, de fato, de qualquer forma, né, nós somos, entre aspas, né, somos escravos das nossas palavras. Se as nossas palavras são boas, entre aspas, somos escravos da bondade. Se as nossas palavras são negativas, entre aspas, somos escravos daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Então, na realidade, nós decidimos pelo poder da palavra. Então, por isso, pela graça bendita de Hashem, o mês de Elul, né, que é o mês da introspecção, né, da autorreflexão, é o tempo, né, de nos voltarmos para dentro de nós mesmos, né, de uma forma mais sublime, mais real, né, e estarmos aí, sem sombra de dúvidas, dentro do aspecto um retorno para Deus. Então, o poder do retorno e o poder da palavra estão ligados entre si e estão ligados dentro da nossa, dentro do nosso mês de Elul, as nossas grandes festividades para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então vamos em frente nesta jornada aí, sem sombra de dúvidas. E no momento, né, do poder do retorno, hoje eu vou contar com apoio técnico diferencial no dia de hoje. Então nós teremos aí, né, o apoio técnico do Miguel Bond. O nosso neto Miguel, ele estará nos ajudando aqui na explanação do poder do retorno. Certo, Miguel? Sim. Então tá bom. Então daqui a pouco vamos aí contar com a presença do Miguel nos auxiliando nos trabalhos de hoje, né? Então, hoje às 17h39 é o momento de acender as luzes de Shabat. Lembrando que o acender as luzes de Shabat é uma tarefa, né, um compromisso de amor que toda varoa ela tem para consigo mesma, para com o seu marido e para com a sua família. Então, quando a mulher ela acende as duas luzes de Shabat, ela está trazendo luz para dentro do lar, família, né? Ela está trazendo presença divina de forma mais real, por assim dizer, né?
da presença divina dentro da família, né? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, é uma tarefa de amor que a varoa ela tem para consigo, marido, filhos, família, ok? Então é isso daí. E, obviamente, né, o homem solteiro, né, o jovem solteiro ou o homem solteiro, mora sozinho, então ele pode acender as luzes de Shabat normalmente, não tem problema algum, ok? Mas dentro do contexto família, casal, né, a varoa, ela tem essa preeminência, né, este dever no sentido de compromisso, de amor e temor a Hashem, ok? O nosso Shalom de hoje, né, estamos aí com a Regina Pão e Mel, lá do Rio de Janeiro, a Batinoar, Regina Pão e Mel, né, lá do Rio de Janeiro. O Mauro Sartori, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, o Rodrigo Maciel, o Caetano Fajar, do Rio de Janeiro, Salles Santos, São Paulo, capital, Sérgio Hilton de Medeiros, Teresópolis, Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo também do Rio de Janeiro, e temos aí também o Observador, assim se identifica, também do Rio de Janeiro, né? O grupo Lechaim Israel, nós temos aí o Michel Gurgel de Manaus, Amazonas, o Luiz Penteado de Araras, interior de São Paulo, o José Ferreira Dias, Rosângela Franco, Guedes Filho e não sei a cidade dele não. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, a Ana Nery França, Sônia Zilberberg, Elias Alves da Silva, da cidade de Hebron, Jerusalém. Shabbat Shalom aí, Elias. O Kiron Santos, Ceilândia, Distrito Federal. O Eli Santana, Mary Leandro Gilberto Rodrigues Ferreira Santos, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Noemi Taraban, da cidade Cruzeiro, São Paulo. Cecília Leia Caraver, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Sandro Heleno, Curitiba, Paraná. Do grupo Benei Noar e Bat Noar, né, que tem ali como administradora Simone Cremonese Ferreira, de Ribeirão Preto. A Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro. Áurea Lisboa e o esposo Ivan, de Belém do Pará. A Mira Souza, de Garanhuns, Pernambuco. A Solange Santos, Salvador, Bahia, e do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, o administrador Renato Márcio de Menezes e Rita Bezerra. Também temos ali o Carlos Barros, de Guarapuava, Paraná, a Ada Caldas, de São Paulo, capital, o Israel Arcanjo, de Poções, Bahia. Do grupo Brasileiros de Origem Judaica, a Elizabeth Penton, ela é da cidade de Artemisa, Cuba. Então, a Elizabeth Penton, lá de Artemisa, Cuba, né? Shabbat Shalom a ti, família. A Pérola Miloa Almeida, Itapevi, São Paulo. O Cláudio Cortes, Jataí, Goiás. O Bernardo da Cunha. E do grupo Histórias Judaicas, Maria Antônio Trips, São Paulo, capital. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital também. O Pedro Félix, São Paulo. Ângela Maria, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O Nilson Ferreira Dias. A Rosa Maria Simplício, de Farias. E o esposo Adamo Jordão, de Farias, né, de Bertioga. O Nilson Ferreira Brás, de Itapecerica da Serra, São Paulo, capital. Ok? Baruch Hashem. Então, esses aí são os nossos amados. E nós estamos aí com o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região. A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O casal Edilane Minorello e o esposo
Claudemir de Jesus Silva. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Ok? Vejam bem, amados, hoje nós estamos aí nós estamos dentro do mês de Elu, então nós estamos aí dentro de Cantares, capítulo 6, verso 3, Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, Ani Ledodi Vedodi Li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Né? Então nós estamos aí dentro do mês de Elu. Vimos aí características surpreendentes do mês de Elu, né? Sobre a questão Ani Ledodi Vedodi Li, né? Também vimos várias coisas dentro desse aspecto. E nós vamos ver aqui também, né, a questão da saudação, que também tivemos aqui no nosso mês de Elu, em preparação para Rosh Hashanah, Ketivá Vechatimá Todá, que sejam escritos e selados para um ano bom, né? E ali já na véspera para o início de Rosh Hashanah, o ano novo judaico, nós teremos aí o acréscimo, né? Ketivá Vechatimá Todá Ometuká, né? Aí vai ser acrescentado, né, além de ano bom, e doce, né? Que assim seja. Nós temos aí, né, amados, a continuidade do projeto Faratistá, que é Juntos Podemos Mais, o Faratistá, que é o projeto Expansão, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad fez o lançamento há uma semana atrás, né? E então nós estamos aí dentro da semana de lançamento, né, do projeto. A semana, obviamente, ela se encerra, mas o projeto não, né? Lembrando que o projeto Faratistá, Expansão, ele vai continuar normalmente, automaticamente, né? Ou pelo site, né? O Faratistá, Bauru é /2, né? O número 2 é a identificação de Bauru região, e também pelo Pix, né? Que está aí na descrição da nossa live, ok? Então aqueles que voluntariamente, né, e por amor, assim o desejarem, né, tem aí tanto o link, né, o Faratistá /2, Bauru, que é a região, ou o Pix, né, que aí está no nome da nossa tesoureira da região aqui, ok? E aí então os nomes são lançados na plataforma lá, que o nosso Rav lançou o projeto, né, o Faratistá. Ele tem o link aí também na descrição, e ali aparecem, né, os nomes das pessoas de todos os nove centros regionais que foram lançados, né, e tem ali o nome daqueles que estão fazendo as suas doações também. Desde anônimos, como também as pessoas colocando aí o seu próprio nome na sua tzedakah, nas suas doações. Ok? Então o projeto ele continua. Por isso não desanime aí, né? Então a sugestão que o nosso Rav colocou aí no próprio projeto, né? São de 12 parcelas, né? Ou seja, de um ano, né? Um compromisso de amor para com a obra de Hashem, e os centros regionais para a divulgação do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E todos têm a possibilidade de fazer sociedade com Deus nesses projetos, né? Então, a sugestão que o nosso Rav coloca lá no link é de R$120 até 2.000, ou para mais ou para menos, né? Segundo as possibilidades de cada um. O importante é não deixar de fazer, e fazer com kavaná, com a verdadeira intenção do coração. É nestas coisas que somos grandemente abençoados. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem que, né, o poder do retorno, como o mês de Elu é de fato o mês da nossa introspecção, que é o que? Teshuvá. Por isso que o 5º livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, Palavras, ele está conectado diretamente com o mês de Elu, que é o tema central do livro de Devarim, é Teshuvá, que é o retorno a Deus,
para um verdadeiro e sincero arrependimento, ok? Dentro desse aspecto aqui, nós temos, o que os sábios trazem para nós, é que o próprio tetragrama sagrado, né, que é a expressão do nome, da santidade do nome de Hashem, que são as 4 consoantes, né? Yud, tracinho, rei, tracinho, vav, tracinho, rei. Então nós temos dentro do tetragrama sagrado 2 vezes a letra rei. E é exatamente dentro desse aspecto que nós queremos falar convosco, né, na tarde de hoje, ok? Sobre o retorno, o poder do retorno, baseado de fato na letra rei, né? Então, vamos lá. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, também chegando por aí. Baruch Hashem. Então, os nossos sábios falam que a letra rei, que contém, né, no nome de Hashem por 2 vezes, né, nos traz a razão da letra contida no nome do Eterno, o mundo físico que foi criado pela letra rei, né? Então, os nossos sábios falam que na criação, Deus usou principalmente a letra rei para para criar o mundo, né? Então, vamos lá, Miguel, né? O Miguel vai mostrar aqui para vocês a letra rei antes da nossa continuidade. Você segura de frente para mim aqui, aí na frente, Miguel, fazendo favor. Um pouquinho mais para trás, né? Passa a mão no cabelo assim, Miguel, para baixar o cabelo. Sim. Isso, que tá espetado, tá parecendo o cabelo do Cebolinha. Olha lá, ó o Miguel aí, gente. Mostra o rostinho, abaixa o papel, mostra o rostinho, aí, shalom pro pessoal. Shalom, gente. Isso, chega agora mais perto, Miguel. Aí, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Aí, sobe um pouquinho o papel. Aí, essa é a letra rei. A letra rei, você pode ver aí, né, amados, que ele é escrito. Chega mais pertinho, querido. Ergue o papel. Ergue um pouquinho mais. Aí, você pode observar que a letra rei, ela é formada por um Dalet e um Yud, ok? Então, nós temos aqui o Dalet. Ergue mais o papel. E o Yud. E aí nós vamos falar sobre exatamente essa realidade aí. Ok? Voltando para mim. Ok? Então, Miguel já ele volta em ação, tá bom, gente? Daqui a pouco o Miguel ele volta aí ao ar, ao vivo e a cores. Certo, Miguel? Certo. Olha lá, o pessoal tá mandando shalom para você, tá bom? O Roberto Andrade, a Malu, a Vânia, né, a Edilane, a Maria Isabel Gouveia, né, o Luiz Ribeiro. Então, todos estão mandando um shalom para você aí, Miguel. Tá bom? Joia, daqui a pouco você entra em ação de novo. Ok, vamos lá. Então, a letra rei, ela foi usada na criação. Por quê? Segundo nossos mestres trazem que a letra rei, embaixo ela é aberta, vocês viram ali a letra aberta, indicando que todo aquele que sair do caminho, a porta encontra-se aberta, ninguém é forçado a nada e ninguém é escravo nem prisioneiro, ok? Mas também há outra porta no caso de a pessoa querer retornar para Deus, pois ela pode fazer techuvá a qualquer momento mesmo. Deus nunca impede ninguém de fazer techuvá, como ele não impede ninguém de sair do caminho. É livre. Deus, o Criador, ele deu livre-arbítrio, ele deu a liberdade para todo ser humano. Portanto, nenhum ser humano ele tem o poder de privar as pessoas de liberdade. Qualquer tentativa ou ação de privar alguém de livre-arbítrio, de livre expressão, tem uma conta a ajustar com Deus, ok? Então, por isso, essa questão aí. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar de forma teórica e nós vamos mostrar depois, na forma de figuras, tudo aquilo que vamos falar no momento, ok?
Então vejam bem, a letra rei, ela tem duas portas. Então os nossos mestres falam, uma para sair e uma para retornar, techuvá. Então o Talmud descreve que a pessoa que deseja sair, as portas estão abertas para ela. Mas para aquela que deseja retornar, Deus lhe presta uma ajuda, deixa uma porta aberta para o retorno. Então, é por isso que há uma perninha na letra rei para ajudá-la, ou seja, para poder apoiar-se ao retornar, mas não por baixo, onde está a porta escancarada, para sair quem queira, mas sim pela abertura acima, um retorno acima. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Porque o mundo vindouro é com a letra Yud, né? Porque nós temos aí sobre a questão do mundo vindouro, né? O Olam, Rabá, mundo vindouro, Olam. Então, o Yud na letra, na palavra, melhor dizendo, Olam, o Yud, ele soa, ele tem o valor de uma vogal, o Olam, certo? Por isso. Então, a menor, né, letra, ela sempre, por ser a menor letra e estar sempre de cabeça baixa, representando os tzadikim, os justos, que sempre se portam de forma humilde, ok? Então, o Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que a letra rei é composta por 3 traços, assim como o mundo está erguido sobre 3 pilares. O homem possui 3 níveis: o pensamento, a fala e a ação. Já já você vai entender, né, de forma mais clara através do gráfico que vamos mostrar aí. Então, a parte sozinha da letra que está separada, ela é formada por 2 traços que representam o pensamento e a fala, ok? Em geral, o homem pensa e logo fala, mas a ação não é imediata. É necessário o intelecto para a ação física. Dessa forma, a ação é erguer uma cerca, proteger para que ninguém venha a cair. Nós vimos essa semana aí sobre a questão, né, de maque, né, fazer uma cerca para que ninguém venha a cair, né, ali. Então é fazer uma cerca, um parapeito, para que ninguém venha a cair. Então é necessário o intelecto para a ação física. Dessa forma, a ação é erguer uma cerca, proteger para ninguém cair. Assim, não haverá sangue em sua casa, isto é, ninguém cairá. Só saberemos, então, sobre o assunto de elevação e que possamos agir assim, nos refinando e elevando o mundo, transformando a nossa casa, que é a nossa vida, em uma moradia para Deus, para que seja o mais breve possível. Então, para que esse mundo possa ser transformado numa moradia para Deus, né? Miguel, vou precisar de você, tá? Se você for tomar água, toma rapidinho. Então, se nós queremos de fato transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus, nós precisamos de fato começar em cada um de nós. Cada uma das nossas vidas precisa ser uma moradia de Deus. Começando em nós, então fica mais fácil nós transformarmos o mundo em moradia de Deus, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, vamos mostrar pelo gráfico que nós vamos apresentar agora, com a ajuda do Bond, Miguel Bond, o meu neto. É assim, né? James Bond, ele é o James Bond. Ele é muito inteligente, então ele inventa coisas, né, que nem o pai dele. Então vamos lá com o Miguel Bond, né, trazer o gráfico aqui para que nós possamos mostrar aí esta realidade. Mostra o rostinho aí, Miguel, de novo, para verem que é você mesmo. Não, abaixa um pouco aí o rosto. Aí, Miguel, aqui ficou mais perto agora. Então pode erguer o papel, trazer ele mais para frente, fazendo favor. Aqui assim, ó. Isso.
Assim, segurando, ok? Vê se você consegue segurar um pouco aí por alguns minutos. Eu consigo. Mais ou menos umas 3 horas a gente termina aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a letra Rei. Temos aí ela formada pelo Dalet e o Yud, ok? Então a letra Rei. Então nós temos aqui a porta de baixo. Erga um pouquinho o papel, Miguel. Isso. Mais um pouquinho. Aí. Então, aqui embaixo ela é aberta, então isso daqui que os mestres falam. Então, a porta está aberta, quem quer sair, pode sair, tem liberdade, é livre para decidir se quer permanecer em casa ou não, ok? E aí, assim, a porta está aberta para sair. Quer sair, pode sair, não tem problema, certo? E aí... Erga um pouquinho mais, Miguel. Então, é a porta aberta, a porta de saída. Qual é a porta de retorno? É esta aqui superior. Então, aqui nós temos uma abertura. Essa abertura é uma porta aberta também que os nossos mestres falam. Esta é a porta do retorno, da Techuvá. Então, o que nós temos aqui? Para sair... é a porta de baixo, porque a saída, né? Realmente a saída significa descer de um nível espiritual. Então, sai por baixo, é a saída. O retorno, a Techuvá, ela vem por cima, certo? É a porta superior. Vejamos como que Deus é maravilhoso, que as pessoas elas saem pela porta de baixo e Deus dá a possibilidade de fazer o retorno pela porta superior. Então vejam o poder da Techuvá, o poder do retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, que é exatamente o que? Deus ele recebe cada um de nós que faz Techuvá de forma superior, né? Retornando a Deus de forma elevada. Ah, mas eu nem me corrigi direito, não tem problema. Techuvá é o poder da Techuvá, é o poder do retorno. É isso que os nossos sábios trazem e nos mostram para nós esta realidade. Elul, mês da Techuvá, mês do retorno, ok? Então é isso daí. Então nós temos aí, né, subindo um pouquinho mais, então nós temos aí aquilo que os mestres falam, né, onde o ser humano, ele é composto por 3 níveis. A parte superior do rei, da palavra rei, pensamento, a lateral, certo? A nossa lateral aqui, fala, palavra, erga um pouquinho, Miguel. E lá no Yud nós temos a ação. Então o pensamento e a fala estão conectados, porque os nossos mestres falam, pensamos, logo falamos, logo damos à luz palavras. A ação, ela está um pouco separada e mostra que nós demoramos um pouco mais para agir e nós não podemos demorar para agir. Então precisa haver unidade entre pensamento, fala e ação. É o poder da Techuvá, ok? Então, Miguel, dá um tchauzinho para a turma aí. Até a próxima. Fala para eles. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado, viu, Miguel? De nada. Gostou de ajudar o vovô? Sim, já acabou? A sua parte, né? Não a live. A live ainda continua. Ele tá com pressa de acabar a live, gente. Obrigado. Todarabá. Yeah. Ele é assim, né? Então, amados, né, nesse sentido aí, de forma simples, resumida, nós estamos trazendo aqui sobre a questão do poder da Techuvá, ok? Então, a palavra rei, temos a porta de saída, a porta de retorno. O retorno é Techuvá. As pessoas saem de forma tranquila, decidiu, sai por baixo, né? Porque a partir do momento que sai daquilo que é elevado, sai por baixo. Mas o retorno é por cima, pela porta superior. Ou seja, o poder da Techuvá é realmente o poder do retorno
retornar por cima. Deus te recebe de braços abertos nessa Techuvá. Por isso que é importante o mês de Elul, a nossa Techuvá, né? Mesmo que nós estejamos aí, né? Puxa vida, né? A minha balança está mais pesada para o negativo, né? Do que eu pensava. Fiz aí a minha tabelinha, misericórdia, né? Mas não tem problema nenhum. O poder da Techuvá é algo sublime. Então, a letra Rei, né? Ela tem para nós a capacidade de autoexpressão. Por isso, está conectado pensamento, fala e ação. Elas precisam ser trigêmeos. Elas precisam estar conectadas, ligadas, atadas, para ser uma coisa só. Então, por isso, o significado da palavra, da letra Rei, é ser quebrado, que está conectado com o pensamento, né? Você pensa, né? Puxa vida, fiz o que não devia, né? Estou em falta. Então você se quebranta. Então é o pensamento. Então você começa no seu intelecto, você começa na sua alma divina, você começa a fazer a sua introspecção. Então você começa a ser quebrado, quebrantado, ok? Na sequência, pegar sementes. O segundo significado da letra Rei. Pegar sementes está conectado com a palavra, certo? Então as suas palavras são sementes. Então pegar sementes. Então aquilo que você fala é aquilo que você vai pegar. É aquilo que você vai colher. Por isso, cuidado com as palavras. E contemplar está conectado com a ação. Contemplar, vislumbrar, né? Realmente com a ação. Então, a ação, ela está conectada diretamente com pensamento e palavra, né? A fala. Então, ser quebrantado, pegar sementes e contemplar. Então, está nesse sentido. O formato da letra Rei, os nossos mestres falam da sua janela tridimensional da consciência, composta de um eixo horizontal, que está conectado na parte superior, que está conectado com pensamento, né? E vertical, que está conectado, né, formando a letra Dalet, né? E um ponto solto, que é o Yud, que está do lado esquerdo da letra, aludindo à coordenada de profundidade. Então, é pensamento, palavra e ação. Significando quebrado, ser quebrado, pegar sementes e contemplar. Então, nós temos aí uma janela tridimensional para a nossa vida, né? O valor da letra é o valor número 5, né? Da letra Rei. O sentido está conectado diretamente com a fala. E o canal aqui de conexão, os nossos mestres trazem para nós, que está conectado com Keter a-Hormá, né? Keter é a coroa, Hormá é a sabedoria. Então, essa conexão que nós temos aí com realmente toda a criação, com o próprio Deus, com a Techuvá, e essas conexões que nós temos aí dentro do poder do retorno, ok? Então, esta letra Rei, ela tem muita ligação com o mês de Nissan, que é o mês de Pessah, né? Então, ela está muito ligada com o mês de Nissan. E não é à toa que a letra Rei, ela aparece 2 vezes no próprio tetragrama sagrado, né? O nome, a santidade do nome de Hashem, né? Então, nesse sentido, a letra Rei, ela está conectada ou caracteriza, na realidade, o símbolo da vida universal. Por isso que ela está conectada diretamente com a criação, certo? E nesse sentido, ela representa o fôlego do homem, o ar, o espírito, a alma. Então, ela está conectada tudo com o ser humano, né?
Vejam bem, amados, que uma expressão humana para nós entendermos, né? Quando na criação Deus formou o ser humano, então fala que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? Então uma expressão humana no sentido de nós compreendermos o que a divindade fez. Então, né, o sopro na realidade no hebraico é ruach, ruach, o sopro divino. Então, nesse sentido, dentro desse aspecto, para entendermos, né? Então, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida e passou a ser alma vivente, passou a ter vida, então vejam bem, amados, que o ser humano, naquele momento, era apenas um boneco de terra. A partir do momento que a Ruach de Hashem, o sopro de vida que ele soprou nas narinas daquele boneco de terra, ele tornou-se alma vivente, tornou-se um ser humano. Então tudo aquilo que o ser humano é composto, naquele sopro, Deus trouxe a vida, com todos os seus órgãos, artérias, a sua formação óssea, veias, artérias, aorta e companhia limitada, né? Todos os órgãos, a pele e etc, e etc. Isso fez com que realmente o boneco de terra tornasse um ser humano, né? Os seus órgãos essenciais, entre outras coisas, né? Os pulmões, né? O nosso amado Roberto Freitas, de Brasília, ele é médico anestesista, né? Esses dias atrás ele trouxe uma reflexão que ele fez, né? Por ser um médico anestesista e estar muito conectado com a UTI, né? A unidade de tratamento intensiva. Então ele fez uma análise, né? Uma reflexão sobre a questão dos pulmões, o fôlego de vida e a criação, né? Então, no momento oportuno, vamos trazer aqui um pouco mais detalhado essa reflexão que o nosso amado Roberto Freitas, ou o doutor Roberto Freitas de Brasília, né? Médico anestesista, que fez sobre isso daí. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E eu nem vou entrar em detalhes porque ainda não degustei completamente ou corretamente a reflexão que ele fez. Mas é fantástico essa reflexão que ele fez. Então, estou ouvindo repetidas vezes para poder, né, fazendo anotações para poder trazer, né, da melhor forma possível o que a destreza, a habilidade, o profissionalismo do Dr. Roberto Freitas, médico anestesista, fez com referência a isso. Ele observando, né, o paciente ligado àquele aparelho, né, que tem lá, que mede, né, aquele aparelhinho que coloca no dedo, que vai medindo, né, a oxigenação, saturação e companhia limitada, e a conexão que isso tem com os pulmões, o fôlego de vida e o sopro divino na criação, né? Uma reflexão muito bonita, fantástico, né? Então nós vamos trazer aqui no momento oportuno sobre isso daí, essa reflexão aí, né? A conexão de Deus ao dar o fôlego de vida, ao soprar o fôlego de vida no ser humano, a conexão que tem nesse sentido. O oxigênio e o gás carbônico, a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, a conexão que tem isso daí com o sopro divino e o próprio ser humano. Muito bonito isso daí, ok? Por isso que aquela fantasia da cara, você não respira oxigênio, você só exala gás carbônico e só respira gás carbônico. Você está se matando. Está se matando. Você, o ser humano, precisa de oxigênio. E expira gás carbônico. E você com a fantasia na cara, você não respira oxigênio.
Oxigênio é vida, gás carbônico é morte, resumidamente. Então, entendeu? Então é isso daí, amados. E por isso o som suave da letra rei indica a forma realmente feminina da palavra. Por isso que os sábios falam que todo ser humano tem o seu lado masculino e o seu lado feminino. Quando ele nasce, então, o seu gênero, né, ou masculino ou feminino, é aquele que vai norteá-lo mais na sua vida durante a sua existência. Mas não significa, se ele é feminino, gênero feminino, não significa que ele não tenha uma, como fala aqui, né, indica, né, uma forma, uma substância masculina, né? Não existe bissexualidade nessa história, não. Ou é macho ou fêmea, homem e mulher. Mas lembrando que nós temos em nós essas duas qualidades, ou duas características, feminino e masculino, ok? Quando nascemos, o gênero é aquele que nasce. Então o médico diz, a criança que nasceu é do gênero masculino, a criança que nasceu é do gênero feminino. É o que vai norteá-lo durante toda a sua vida, ok? Mas vejam bem que há realmente momentos na vida da pessoa que ela age com uma característica masculina, né? E há momentos em que age com uma característica feminina, né? Então, por exemplo, aí, né, a mulher que é sozinha para cuidar do seu lar e dos seus filhos. Então, normalmente falam, ela é pai e mãe ao mesmo tempo, entendeu? É nesse sentido aí. E mesmo nesse sentido, né, o homem, né, que por algum acaso acabou ficando sozinho e os filhos ficaram com ele, por exemplo, também é dito a ele, né, você agora é pai e mãe ao mesmo tempo, entendeu? Então é nesse sentido aí, sem deteriorar o seu gênero com o qual ele nasceu. Muito pelo contrário, essas duas características no ser humano, né, que são características que há em Deus também. Para nós entendermos, né, a questão, né, característica feminina e masculina, que há em Deus também. Ele soprou no ser humano o fôlego de vida. E está entendendo? Então, por isso que nós vemos realmente Deus agindo como pai e outrora como mãe. Não está escrito lá, por exemplo, né, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que tanto ama, mas se porventura ela se esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti. É o atributo de mãe. Está entendendo? Então são essas coisas aí que a letra rei, na sua suavidade, ela mostra para nós esta fineza feminina que se encontra aí. Por isso nós temos aí, por exemplo, né, a nossa matriarca Sarai, que era o seu nome no princípio. Mas depois, né, Sarai, princesa. Depois, no seu nome, foi acrescentado a letra rei. Então ela passou a ser Sará. Sará, né? Então agora ela é, de fato, a matriarca universal. Ela não é somente a mãe do povo judeu, mas ela é a mãe universal, como está escrito lá no próprio princípio, ok? Então nós temos essa característica aí. E ao mesmo tempo nós temos a mesma característica para com o patriarca Abrão, que a princípio era Abrão. E depois ele foi acrescentado ao seu nome a letra rei. Avraham, não mais Avram, não mais Abrão, mas Abraão, Avraham. Então a letra rei foi acrescentada no nome do patriarca Avraham. Então a suavidade, né, acrescentada no nome do nosso patriarca Avraham. Ok? Então, amados, dentro desse aspecto, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, essas características que somam a realidade da letra rei e da letra Yud, né?
o que é formado a própria letra rei, Dalet e Yud, né? E Yud está conectado diretamente com a palavra, né? Yad, que significa mão. Por isso, temos aí constantemente as referências à mão divina, à mão de Deus. Rei é a letra que nos traz essa conexão com Deus e aqueles que de fato fazem techuvá. Ok? Baruch Hashem. Então essa nossa mensagem da palavra, aliás, o poder do retorno. E o poder da palavra está dentro da nossa sexta aliá também, né? Que está no capítulo 24, versos 5 ao verso 13, né? Onde nós vamos ficar aí conectados, né, diretamente com a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a questão em que o nosso Rebbe diz, né, no versículo 8 e o versículo 9, cuide-se para não interferir nas lesões de Tsaraat e cumpram cuidadosamente todas as instruções dos sacerdotes, que são da tribo dos levitas. Cuidem-se para observar o que eu ordenei a eles. E o verso 9 diz, lembre-se do que Deus, seu Deus, fez a Miriam na saída do Egito. Ou seja, amados, o que nós temos aqui é o aspecto da nossa palavra de hoje, o poder das palavras. Recorde o que Deus, seu Deus, fez a Miriam. Então, simplesmente recordando, nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, né? É importante perceber que Miriam não mentiu e nem mesmo criticou seu irmão Moshe. Apenas verbalizou sua desaprovação diante do comportamento dele, sem ter se preocupado primeiro em lhe expor a sua queixa de modo privado. Apesar disso, Miriam foi imediatamente punida por ter falado contra Moshe. Então, essa breve recapitulação que nos fala que Moshe, a nova geração, lembre-se do que Deus, seu Deus, fez a Miriam na saída do Egito. Então, a Miriam, ela não falou de forma perversa, não falou de forma destrutiva, não falou de forma negativa contra o seu irmão. Ela fez uma observação. Estava ela, Arão e Moshe. Estavam os três irmãos reunidos. E ela dirigiu, só recapitulando rapidamente, ela dirigiu-se ao seu irmão Arão, falando sobre a atitude de Moshe, que ele tinha separado-se da sua esposa e não estava cumprindo com a ordenança de marido. Então, por ela ter feito essa observação com Arão, na presença de Moshe, né? Então, nesse sentido, os nossos mestres falam, e o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala aqui, que ela expôs a sua queixa pública, mas estavam só os três irmãos. Mas ela dirigiu a sua palavra a Arão e não a Moshe. Ela não se preocupou em falar em particular com Moshe. E nós já vimos aqui em outras lições que nós trouxemos aqui sobre a questão, né, tomarmos cuidado com as palavras, né, que Miriam, ela deveria conversar com Moshe em particular, mesmo sem a presença de Arão e de ninguém mais. O certo, ela teria que procurar Moshe em particular e conversar com ele. Por que
que ele estava agindo daquela forma. Por que que ele se separou da esposa dele, inclusive fez a sua tenda fora do acampamento? A esposa dele e os filhos dele permaneceram no acampamento judaico. E a tenda de Moshe ficou em separado. Então era para ela procurar, juntamente com Moshe, em particular, e não trazer, não expor Moshe, né, vamos assim dizer, ao ridículo na presença do seu irmão Arão. Quando ela fez essa observação. Os três sempre foram classificados como pessoas tzadikim, justos. E Miriam, ela era uma pessoa justa e ela era profetisa. E os nossos sábios dizem que os três, eles não tinham pecados. Por quê? Porque um tzadik, ele não peca. Resumidamente, o que significa isso? O pecado é classificado quando alguém faz algo com intenção. Porque gosta de fazer o que é errado aos olhos de Deus. Entendeu? Então, nesse aspecto, os três irmãos, eles eram considerados realmente sadikim, justos. Porque não havia pecado neles, dentro desse aspecto. Como seres humanos, eles tinham suas falhas, mas não era algo perverso, voluntário, premeditado, ok? Vocês são inteligentes, sabem separar o braço direito do braço esquerdo, ok? Está invertido aí por causa da imagem do celular, tá bom? Mas aqui está o meu braço direito e aqui está o meu braço esquerdo, ok? Então, a foto do nosso Rebbe Menachem Mendel está à direita e a bandeira de Mashiach está à esquerda, tá bom? É por causa da inversão da câmera aí, ok? Então é nesse sentido. Então observem aqui a palavra. E nós vimos aqui sobre a questão da letra rei. Pensamento, palavra e ação. E nós somos, entre aspas, somos escravos das nossas palavras. Nós colhemos das nossas sementes. As palavras são sementes. Se as suas palavras são negativas, suas sementes são negativas e os frutos que você vai colher são negativos e etc. Se as suas palavras são boas, então as suas sementes são positivas e você vai colher aquilo que é bom. Simples assim. Então, lembre-se do que Deus fez a Miriam por uma simples observação. E então o nosso Rebbe continua nos ensinando dizendo: isso nos ensina que devemos ser muito cuidadosos quando falamos ou escrevemos sobre outras pessoas. Até mesmo uma conversa aparentemente inofensiva pode se transformar muito facilmente em uma fofoca ou calúnia. Sempre devemos ter o cuidado de falar e escrever de forma construtiva, positiva. Se o comportamento do outro nos parece inapropriado, devemos esclarecer as coisas com ele em particular e assim poupar a todos do sofrimento que resulta inevitavelmente de um mal entendido. Entendeu? Então, Miriam é o exemplo do mal entendido. Ela não agiu de forma destrutiva, negativa e perversa. Como estavam os três irmãos juntos, então ela simplesmente sentiu-se livre para fazer com Arão uma observação de Moshe. Estavam os três irmãos conversando. Então, as pessoas, no caso aqui específico, Miriam se sentiu mais livre, mais tranquila em poder fazer tal observação. Ela não fez de forma perversa, mas Deus mostrou o poder das palavras. E Miriam foi imediatamente punida com Tsaraat, uma doença espiritual que se manifestava na pele das pessoas. E ela precisou ser separada 7 dias fora do acampamento,
o tempo previsto para a purificação. Então, neste sentido, neste aprendizado, Moshe fala bem claro, lembre-se do que Deus, seu Deus, fez a Miriam a saída do Egito. E o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para a atualidade, porque o poder da Torá está em trazermos para a nossa realidade atual e viver a Torá de forma atual, os seus ensinamentos pertinentes aos Benei Noach. E aqui está um grande ensinamento. Então, por isso, nós precisamos, de fato, tomarmos muito cuidado com as nossas palavras, porque nós vamos colher os frutos desta semente, daquilo que nós falamos. E nesse sentido, muitas vezes uma palavra, uma reunião tranquila, às vezes muito como a semelhança de Miriam, em família, entre os irmãos da comunidade. Então muitas vezes as pessoas se sentem livres, mais à vontade e relaxam na prudência. E aí acaba falando que não devia. E há consequências automaticamente. Então, por isso, amados, o poder do retorno e o poder da palavra está em conexão com o nosso mês de Elul, o mês da Teshuvá, para que nós possamos fazer um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, sabendo que nós temos que avaliar os nossos pensamentos, as nossas palavras, para somar a nossa ação. Por isso que a letra Rei, ela tem essa abertura inferior para os que querem sair, mas a abertura superior, da porta superior, é a porta do retorno, retornando por cima, retornando elevado. Só, dizem os nossos mestres, só da pessoa pensar na Teshuvá, ele já é elevado. E quando ele pensa, já tem essa elevação. Quando ele fala, vou fazer Teshuvá, um retorno ao meu Deus, para o verdadeiro e sincero arrependimento. Você pensou, já começou a sua elevação. Você disse, está mais elevado. Agora você age, faz, pratica. E então você volta por cima, na porta superior da letra Rei. E então você conclui um processo que é muito agradável a Deus e que traz para cada um de nós só coisas boas, só bênçãos. Por isso, faça Teshuvá. Sempre faça Teshuvá, para que nós possamos sempre desfrutarmos das boas sortes que Deus nos concede através das suas bênçãos. Baruch Hashem, a Marli Stael, de Vitória Espírito Santo, e ao Robson Lima, de Macatuba, que chegaram por aí, né? Então também o nosso shalom por aí. Mais alguém chegou por aí? Né? Dá um oi aí, ok? Que nós vamos para o encerramento. Então, amados, né? Lembrando que o acendimento das luzes de Shabat de hoje se dará às 17 horas e 39 minutos. Então, você na sua casa, né, acende as luzes do Shabat, né? As esposas têm esse compromisso de amor para com Deus, para consigo mesma e para com a família, né? E a partir das 20 horas, né? 20 horas e 15 minutos, por aí, né? Nós vamos iniciar, então, a transmissão por esse canal, né? Pelo Facebook, do Kabbalat Shabbat, diretamente lá da nossa sinagoga local, a sinagoga Benei Noach Jardim Silvestre 2, em Bauru, né? É a primeira sinagoga Benei Noach a estar, né, filiada à sinagoga regional Benei Noach e a nossa sinagoga sede lá do Brooklyn, em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Geranstadit,
juntamente com o nosso emissário ali, o Emerson Felipe da Silva, né? Estaremos aí transmitindo o Kabbalat Shabbat a partir das 20 horas e 15 minutos, por aí, tá bom? Sempre nos desculpem pelo atraso, os pequenos atrasos que temos aí, tá bom? Mas vai chegar o momento certo aí das coisas começarem no horário anunciado britanicamente, tá bom? Vamos lá. Então, e a Havidalah se dará amanhã, né, a separação do sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, para os 6 dias comuns, às 18 horas e 32 minutos, ok? Então, Baruch Hashem, Shabbat Shalom a você, sua família e todas as comunidades, com muita presença divina e da parte de cada um de nós, com muita techuvá para com o nosso Deus. Shabbat Shalom.